Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal, ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, também nossos colegas concurseiros aí, poder localizar o vídeo com mais facilidade para auxiliar nos seus estudos, tá? Então ajuda bastante aí, não custa nada, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa nona aula sobre as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, né? A nona aula aí das nossas DCNs. E nós deveríamos, pessoal, começar essa aula com a seção 3, que fala sobre educação profissional e tecnológica. Mas, no momento, nós estamos preparando aula para o concurso que está aberto aqui para a educação básica, né? Que vai da pré-escola até o 5º ano do ensino fundamental. Então, essa profissional e tecnológica foge um pouco da nossa temática. Então não é legal agora a gente trabalhar com isso, porque vai acabar fugindo do tema aí sem necessidade, tá? Estudando coisa aí que não tem a ver com o que a gente precisa no momento. Tá? Então, num outro momento aí, a gente vai estar gravando essa aula, mas por enquanto nós vamos pular e vir direto aqui para a sessão 4, que fala sobre educação básica do campo, que é o que é importante para nós nesse momento, tá bom? Então vamos lá, artigo 35. Na modalidade de educação básica do campo, a educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo em cada região, definindo-se orientações para 3 aspectos essenciais à organização da ação pedagógica. Então assim, pessoal, aqui está falando sobre que a modalidade da educação básica do campo, lembra que a gente sempre está falando sobre a função social da escola. A escola está diretamente ligada ao contexto social, à realidade da comunidade local a qual a escola está inserida, e na modalidade rural vai ser a mesma coisa, pessoal. Por quê? Porque a educação básica no campo, ela tem as peculiaridades dela. Vou dar um exemplo aqui fora do contexto pedagógico, vai. A gente todo dia levanta, vai lá na padaria, compra aquele pãozinho gostoso, mortadela, queijo, né? Opa, deu até uma fome agora. E aí a gente vai lá, faz aquele lanchinho gostoso. Gente, na educação do campo não é assim, por quê? Na educação do campo, desculpa, na vida rural não é assim, porque a padaria, pessoal, fica lá no centro da cidade, 6, 7, 8, 10 quilômetros, e lá é muito cheio de sítios e fazendas, então é tudo muito longe. Não tem como a pessoa ir lá comprar 10 pãezinhos lá de manhã, né, para tomar um café. Então o que eles fazem? Ou eles compram para semana, ou fazem bolo, ou fazem torta, ou fazem pães em casa, porque tudo lá é muito diferente. Então você tem que fazer uma adequação. Na educação a mesma coisa. Tá? Tem que adequar. E a gente vai descobrir isso nesses 3 aspectos que eu vou narrar agora, de por que a educação no campo ela tem particularidades aí que não são próprias dela. Tá? Então vamos lá. Primeiro, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural. Então, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades deles. Se aplica exatamente a isso que eu falei, pessoal. Peculiaridades, tá? Pessoal lá, eles têm... olha, se vocês pegar aquela série literária, Anne de Green Gables, e inclusive tem uma série no Netflix baseada na Anne, tá lá, Anne with E, né? Anne com E. Se vocês assistirem, é uma série maravilhosa. E essa série, ela vai falar bastante sobre a menina indo para a escola ali e tal. E quando chega lá, pessoal, uma escola rural, então tem crianças de várias idades ali dentro da mesma sala. E por quê? Não tem demanda, não tem como você montar uma turma de primeiro ano, de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano ali, com 2 crianças em cada turma. Então é feito ali umas 2 turmas, né? Pega os menores, depois pega os maiores. Se tiver umas 30, 40 crianças, faz até em 3 turmas ali, pequenas, mas vai ter crianças de várias idades. E você vai procurar trabalhar conteúdos diferenciados para eles, mas considerando isso, tá? As suas peculiaridades. E aqui, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas também tem a ver com o quê? Com a realidade a qual eles estão inseridos, tá bom? Segundo, organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Então, o que é o ciclo agrícola, pessoal? Quando vai ter época de colheita ou época de plantio, que, por exemplo, você vai plantar lá, não é uma hortinha que a gente tem no fundo de casa, são quilômetros de plantações. E para que a plantação ela possa ocorrer toda ao mesmo tempo, é feita uma correria ali na cidade, contratada um monte de gente, todo mundo se une lá para plantar lá. Então, assim, o pai acaba não tendo tempo de levar o filho no campo. Lá no campo, tem até aquela questão que os filhos acabam ajudando os pais também. Então, gente, a aula acaba tendo que ser suspensa nesse período, porque é um período de muita correria, não tem como o pai parar e ir lá levar o filho, buscar, principalmente porque a escola não fica pertinho de casa, como na nossa realidade aqui. A escola muitas vezes é muito longe lá, tá? Leva aí quase às vezes 1 hora para levar, depois mais 1 hora para buscar. Então precisa aí se adequar, o calendário escolar se adequar às fases do ciclo agrícola.
E também, olha, falei agora sem travar em ciclo agrícola. E as condições climáticas também. Por quê, pessoal? Você pega, por exemplo, aquelas comunidades ribeirinhas, vive ali na beira do rio, vive da pesca, aquela coisa, né? E em época de chuva enche muito o rio e muitas vezes transborda ali, inunda as casas, então eles têm que mudar ali provisoriamente para uma comunidade, umas casas um pouquinho mais altas, ali, uma região mais alta, até baixar aquela água. E as aulas têm que ser suspensas, porque acaba não tendo como atender nada, né? Então, por isso, o calendário escolar na região agrícola ele tem que ser adequado ali ao ciclo agrícola, né? As fases do ciclo agrícola e também as condições climáticas também. Inciso terceiro, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Pessoal, quando a gente fala assim, adequação à natureza, olha só, os pais na zona rural, que trabalham lá na roça, na lavoura, eles levantam muito cedo para trabalhar, né? Levantam antes do dia clarear, vai lá tal. Então, assim, depois eles voltam até tarde, assim. Então, assim, na zona rural, pessoal, por exemplo, aqui na zona urbana nós temos aula até 7 horas da noite em muitos locais, outros lugares até às 18 horas, depois tem um ensino noturno que vai até às 23. Na zona rural, pessoal, isso tem que ser adequado, porque lá, deu 6 horas, já escurece mais rápido, né, no interior, normalmente escurece mais rápido, e também assim, lá, muito lugar aí não tem energia elétrica, então tem que se adequar. Então a aula começa um pouquinho mais cedo, ao invés de começar às 7, ela começa às 6, você já começa a pegar a claridade do dia, faz lá 2, 3 turnos de acordo com a necessidade, mas a aula também tem que acabar no máximo às 6 da tarde, porque senão escurece demais, aí na luz do lampião não dá para estudar, tá? Então tem que se adequar à natureza do trabalho aí na zona rural também. Não só essa questão também do horário, mas a questão, pessoal, dos pais também, né? Adequar, você vê, o pai que trabalha na lavoura, tal, então você tem que adequar aquilo ali, os horários, sob a necessidade dos horários de trabalho dos pais também, né? Senão você começa a montar horário de aula ali que atrapalha o pai no trabalho dele, né? Atrapalha ali a família. Então tem que adequar isso também à natureza do trabalho na zona rural. E também essa questão da natureza do trabalho na zona rural, né? Tem a ver aí com distanciamento, né? Com locomoção, todas essas coisas, tá? Então é um leque muito amplo aí. Não é coisa que cai em concurso, a gente não vai ficar esticando, mas já deu para entender, né? Essa adequação à natureza do trabalho na zona rural. Artigo 36. A identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as questões inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que contemplam sua diversidade em todos os aspectos, tais como sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. Nem precisa explicar, isso aqui é a mesma coisa que a gente já estudou aqui em relação à zona urbana, né? Então tem as suas peculiaridades, a identidade da escola do campo, ela tem que ser voltada para a realidade deles, em todos os aspectos, sociais, políticos, culturais, étnico, né, de gênero, político, gente, todos os aspectos. É a mesma coisa da zona urbana, tem que ser respeitada aí na zona rural. E o parágrafo único, pessoal, formas de organização e metodologias pertinentes à realidade do campo devem ter acolhidas, como a pedagogia da terra, pela qual se busca o trabalho pedagógico fundamentado no princípio da sustentabilidade para assegurar a preservação das vidas futuras, da vida das futuras gerações, e a pedagogia da alternância, na qual o estudante participa concomitante e alternadamente de dois ambientes e situações de aprendizagem, o escolar e o laboral, supondo parceria educativa em ambas as partes, em que ambas as partes são corresponsáveis pelo aprendizado e pela formação do estudante. Então, assim, nós temos aí que promover aí formas de organização e metodologias pertinentes ali à realidade do campo. Também trabalhar aí com a pedagogia da terra, que é o quê? Ensinar eles a valorização de, por exemplo, você arrancou uma árvore, você tem que plantar não uma, mas 2 no lugar ali, para garantir a sobrevivência das gerações futuras, tá? Também nós temos aí que mostrar a sustentabilidade, ou seja, olha que gostoso você poder fazer uma salada com aquela própria hortinha que você plantou ali, né? No caso deles lá é uma coisa bem grande, então mostrar essa sustentabilidade. Muito antigamente as pessoas eram nômades, né? Elas iam para uma terra, elas iam lá, comiam tudo que tinha lá, quando não tinha mais nada, eles iam para outro lugar, procurar outro lugar. E com o tempo eles começaram a perceber que eles poderiam plantar aquelas coisas ali que eles comiam, pegar sementes, plantar, então eles não precisavam mais ficar se mudando. E isso aí foi uma das primeiras etapas, aí uma das primeiras formas de sustentabilidade. Então, procurar trabalhar essa questão da sustentabilidade aí.
E essa questão da pedagogia da alternância, pessoal, é trabalhar tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? Tudo que ensinar para eles, procurar também fazer com que eles tenham contato com a prática, para que eles possam ter um aprendizado aí muito mais significativo. E também mostrar que tanto a parte escolar quanto a parte laboral, elas são corresponsáveis aí pelo aprendizado e pela formação do estudante, tá? Uma não é melhor que a outra, não. Agora nós vamos aqui pela seção 5, pessoal, para a seção 5 que fala sobre a educação escolar indígena, que também é uma educação que tem muitas particularidades ali que precisam ser respeitadas. Então vamos lá. Artigo 37. A educação escolar indígena ocorre em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Então, aqui também está falando, né, das peculiaridades aí dos povos indígenas e que a educação escolar ela tem que ser realizada nas unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas. Tá? Na N, pessoal, essa série que eu mencionei para vocês aí, a N de Green Gable, aí, né? N com E, na Netflix, também menciona isso, pessoal, que o homem branco foi lá, chegou e queria levar as crianças indígenas para ser alfabetizadas, tudo. Só que começou, pessoal, falar que o que o índio sabia não servia para nada, que na verdade eles tinham que aprender tudo que o homem branco sabia, era uma forma de racionalizar, ou seja, domesticar o índio, né? Que o índio era um selvagem na opinião deles. Então assim, não, nós temos uma lei aqui que garante que tem que ser unidades educacionais inscritas nas suas terras e culturas, tá? E que a sua língua materna, bem como sua cultura, tem que ser extremamente valorizada e respeitada também no aprendizado, tá? Eles requerem aí também uma pedagogia própria em respeito à sua especificidade, ou seja, vai ensinar a dar sequência aí na cultura deles, tá? E não você ir lá apagar a cultura indígena e falar, agora vocês têm que ser como nós. Não, isso não, de forma nenhuma. Parágrafo único, pessoal. Na estruturação e no funcionamento das escolas indígenas, é reconhecida a sua condição de possuidores de normas e ordenamento jurídico próprio, como ensino intercultural e bilíngue, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Parágrafo único reforça o que eu já falei, né? Reforçando ali a valorização da sua cultura, a garantia do exercício da sua cultura e também da sua língua materna aí. Então, quando fala bilíngue, né, no caso vai ser na língua portuguesa e também na língua materna indígena. Artigo 38. Na organização da escola indígena, deve ser considerada a participação da comunidade na definição do modelo de organização e gestão, bem como a organização da escola indígena tem que ter a participação da comunidade indígena, como aqui, né, acontece na zona urbana, na definição do modelo de organização de gestão, bem como suas estruturas sociais, práticas socioculturais religiosas, suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem, suas atividades econômicas, edificação de escolas que atendam aos interesses da comunidade indígena, uso de material didático-pedagógico produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. Então aqui todas as exigências aí, garantindo ali a cultura, garantindo o segmento da cultura, da política, da religião, dos índios, tá? Tudo tem que ser bem... tem que ser organizado pela comunidade indígena, aprovado por eles ali e atender às suas necessidades, tá bom? Se não atender às suas necessidades, inclusive está escrito aqui, aos interesses, né? Atender aos interesses da comunidade indígena. Se não houver interesse, você não vai chegar lá e empurrar uma escola na garganta deles abaixo, tá bom? A seção 6 agora, pessoal, são assuntos sucintos, né? Tanto a educação do campo como a educação indígena, né? São temas aí sucintos porque eles se baseiam praticamente em toda a nossa diretriz curricular normal, com algumas peculiaridades. Então, por isso que ele é explorado aí um pouquinho só. Vamos agora para a seção 6, que vai falar da educação à distância. Artigo 39. A modalidade educação à distância caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem, que ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
Então, como a gente pode ver aqui, a educação à distância vai, né, normalmente a gente sabe que é feita através de aplicativos ou através de sites, videoaulas, tá? Antes começou aí com o famoso Instituto Universal Brasileiro, que era um curso por correspondência, né? Também a Rede Globo, na época que a Rede Globo prestava, né, digamos assim, tinha lá de manhãzinha passava, né, o telecurso primeiro grau e o telecurso segundo grau. E aí a pessoa ia lá, acompanhava, depois ela ia e fazia a prova presencial em algum instituto aí para garantir o aprendizado dela. E era muito legal, muito bacana isso aqui. Então também era uma modalidade aí de ensino à distância, tá? Artigo 40. Só uma coisa, pessoal. Então, sempre lembrando, pessoal, que a modalidade de ensino à distância, ela é qualquer forma aí que não seja presencial, que a pessoa possa realizar na casa dela, tá? Então, sempre ser respeitado essa função. E as provas têm que ser presenciais, tá? A prova não pode ser à distância, não. Senão não tem como certificar o aprendizado do estudante. Artigo 40. O credenciamento para oferta de cursos e programas de educação de jovens e adultos, de educação especial e de educação profissional técnica e de nível médio e tecnológica, na modalidade à distância, compete aos sistemas estaduais de ensino, atendidas à regulamentação federal e as normas complementares desses sistemas. Então, pessoal, para você trabalhar aí com educação de jovens e adultos, ou seja, a educação, o EJA, né, que remete aí ao supletivo, à eliminação de matérias, também com uma educação técnica profissional do nível médio. Para trabalhar com isso na modalidade à distância, tem que ter aí, tem que ser mediadas pelo sistema estadual de ensino, tá, com a regulamentação federal e as normas aí necessárias, tá bom? Você não pode sair aplicando curso técnico profissionalizante ou EJA à distância sem uma regulamentação específica, tá bom? Agora a gente vai falar aqui sobre, na seção 7, sobre a educação escolar quilombola. Bom, sobre a educação escolar quilombola, ela é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Parágrafo único. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, bem como nas demais, deve ser reconhecida e valorizada a diversidade cultural. Então, assim, pessoal, quilombola, vocês sabem que são os remanescentes, os descendentes e os remanescentes aí das comunidades criadas ali pelos escravos fugitivos na época, né, da escravidão. E a educação escolar quilombola, ela também tem algumas peculiaridades. Aqui são poucas, né? Mas ela também parece um pouco com a educação escolar indígena, que ela também tem que estar as instituições inscritas nas suas terras e cultura e requer também uma pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural, tá? E no parágrafo único também, né, a estruturação e funcionamento das escolas quilombolas, bem como nos demais, deve ser reconhecida e valorizada a diversidade cultural. Então, são escolas ali que têm a peculiaridade deles, assim como bem como suas especificidade étnico-cultural, tá? Então tem que se respeitar. Você não pode ir lá e criar e falar, você vai estudar a minha pedagogia. Não, tem que respeitar também a cultura deles ali. No título 7, pessoal, agora nós vamos entrar com elementos constitutivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Agora, essa questão do título 7, eu não sei se eu começo agora ou se eu... Acho que dá para começar, né? Tem bastante tempo de aula ainda. Vamos começar aqui, depois a gente dá continuidade na próxima aula. Ele é bem longo aqui. Então vamos lá, pessoal. Título 7. Elementos constitutivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, os elementos constitutivos aí para a organização das DCNs, tá? Artigo 42. São elementos constitutivos para a operacionalização dessas diretrizes o projeto político-pedagógico, o regimento escolar, o sistema de avaliação, gestão democrática e organização da escola, o professor e o programa de formação docente. Então agora a gente vai falar sobre cada um desses elementos constitutivos aqui das DCNs, tá bom?
E a gente vai começar aí o capítulo 1 com o projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Artigo 43. O PPP, projeto político-pedagógico, interdependentemente da autonomia pedagógica, administra e de gestão financeira da instituição educacional, representa mais do que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Pessoal, eu pausei para dar uma lida aqui, porque eu já dei até uma aula sobre o projeto político-pedagógico, e eu vou colocar o link dessa aula aí na descrição, porque senão eu vou falar duas vezes a mesma coisa sem necessidade. Então eu vou só explicar rapidamente aqui o que é o projeto político-pedagógico, em seguida eu vou pular direto para o artigo 45, que vai falar do regimento escolar. E vou deixar o link aí na descrição aí embaixo sobre a aula do projeto político-pedagógico. Porque senão o pessoal não tem necessidade de ficar explicando duas vezes a mesma coisa, tá? Então vou dar um tapinha bem rápido aqui, vocês assistam aí a aula que fala sobre o projeto político-pedagógico, porque ela está bem esmiuçada, ela está bem bacana. Então o projeto político-pedagógico, pessoal, é um documento que ele é criado todos os anos na escola, e cada escola tem que ter o seu, não é o sistema de ensino. Por quê? Porque cada escola ela é inserida numa determinada realidade, num determinado contexto. Então, assim, cada escola tem que ser o seu. Ele tem que ser construído através de uma gestão democrática, onde vai estar a gestão, todos os profissionais da educação, a comunidade escolar, os pais, tá? E todos ali vão participar na construção desse projeto. Ele tem que estar pautado na realidade da comunidade local, naquela cultura local, política local ali, do bairro onde a escola está inserida, tá? E até os projetos que serão colocados ali para ser trabalhados no projeto político-pedagógico, que ele na verdade é um documento norteador, que vai nortear o ano letivo ali na escola. Até os projetos que vão ser trabalhados têm que ser projetos que tenham a ver com aquela comunidade. Não vamos fazer projeto, vamos salvar a Amazônia, pessoal. Nós temos que fazer o projeto, vamos salvar o córrego aqui do nosso bairro, vamos salvar aqui a avenida do nosso bairro que está esburacada, vamos tentar pavimentar ela de acordo com as nossas condições, ou solicitar aí que a prefeitura venha aqui pavimentar essa estrada que está bem estragada, e sabe, projetos assim para melhoria do bairro, da comunidade onde a escola está inserida. Então até os projetos têm que estar voltados para aquela condição social ali, tá? Então é isso que vai falar o projeto político-pedagógico. Ele não pode ser um documento que vai ser feito e ser jogado numa gaveta, ele tem que ser colocado em prática, tudo aquilo que foi planejado, certo? Tá bem esmiuçado aí na aula, que eu tô postando aí o link na descrição, tá? E agora a gente vai para o artigo 45, que fala do regimento escolar. Discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos, constitui-se o regimento escolar em um dos instrumentos de execução do PPP, com transparência e responsabilidade. Parágrafo único. O regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com os órgãos colegiados, da distribuição de seus órgãos e sujeitos, das suas normas pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção, mobilidade do estudante, dos direitos e deveres dos seus sujeitos. Estudantes, professores, técnicos e funcionários, gestores, famílias, representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas. Então o regimento escolar, pessoal, ele vai falar do quê? Qual o tipo de escola, qual o formato da sua escola? O que a sua escola quer trabalhar, qual o formato qual o tipo de cidadão que você quer formar na sua escola, né? Se é uma escola aberta à comunidade, se é uma escola que não se mistura com a comunidade, né? Se é uma escola que quer trabalhar projetos, se é uma escola fechada que vai trabalhar só conteúdos engessados. Então, assim, o regimento escolar ele vai mostrar ali como que a escola vai funcionar. Né? Então, assim, como que a nossa escola aqui funciona, porque assim, pessoal, não é que a escola, o diretor vai decidir como que ele quer conduzir a escola, não é isso, mas tem comunidades escolares que tem como você trabalhar de uma forma mais aberta, abrir até a escola de final de semana para que eles usem a quadra, o parque. Tem escola que a comunidade está tão difícil, pessoal, muita criminalidade, muitas coisas ali. Então se você abre a escola, furtam a escola, roubam a escola, vão usar drogas dentro da escola, então aí você tem que trabalhar de uma forma mais fechada. Então não é que o diretor gosta de trabalhar com a comunidade ou o diretor vai lá e se fecha, não. Tudo tem a ver também com a cultura local ali, o que dá para fazer na escola, o que não dá, se a comunidade é participativa, se não é. Tá? Então por isso que fala aqui sobre o regimento escolar, fala exatamente disso, a natureza e a finalidade da instituição. Tá? Capítulo 2, né? Nós vamos agora falar sobre avaliação. Pessoal, o tema de avaliação é bem longo, então eu vou deixar ele para a próxima aula.
E vamos encerrar por aqui, já está com 25 minutos aí a aula. Eu vou encerrar aqui porque aí para não quebrar o tema de avaliação, tá? Nós vamos entrar aí no capítulo 2 na próxima aula, tá bom? Então, bons estudos a todos e até a próxima aula.